Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Quinta-feira, 23 de novembro de 2023. Começa agora o Câmara Notícia ao vivo, meio-dia mais 16 minutos. Muito obrigado, viu, pela sua companhia, pela sua audiência e participe. Envie a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD, para você que é de Campinas e região, pode ir direto no nosso número 978293776. O número já aparece aqui embaixo da sua tela, junto com o nosso QR Code. Sabe como ele funciona? Não? Vou explicar para você agora. Está com o seu celular aí perto? Pegue o seu celular agora, como se fosse tirar uma foto. Mas você vai apontar a câmera do seu celular aqui, ó, para este QR Code. Com a câmera do seu celular apontada para o QR Code, já aparece uma mensagem na sua tela. O WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e pode enviar o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, que a gente conversa ao vivo nesta quinta-feira. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Vereador Gustavo Peta questiona a Prefeitura sobre o atendimento realizado no Programa de Acessibilidade Inclusiva, o Pai Serviço em Campinas. Alunos do Centro de Educação Infantil, professora Maria Aparecida Cassiolato, visitam a Câmara Municipal e entregam reivindicações ao vereador Paulo Búfalo. E no esporte, Taekwondo de Campinas é motivo de orgulho. Atletas conquistam medalhas de ouro no Mundial da categoria. E olha só, lei em Campinas desde 2012, a campanha 16 Dias de Ativismo tem o propósito de combater a violência contra a mulher, promovendo a conscientização e incentivando as denúncias de agressão. Sobre esta iniciativa, se existe uma programação, eu aciono a repórter Luana Galiza, que tem as informações. Luana, seja bem-vinda e boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. E o que acontece, Gabriel? Nessa campanha de 16 dias de ativismo aqui na cidade de Campinas, temos várias programações e palestras. Inclusive, muita gente, quando vê um olho roxo em uma mulher, vê um hematoma, fica indignado. Só que a pessoa não entende que a agressão começou muito antes, com xingamentos, com violência psicológica. Ainda há pouco, um pouquinho mais cedo, nós participamos da palestra Violência Digital, Novas Expressões da Violência Doméstica de Gênero, e tivemos a oportunidade de entrevistar a Kátia Precoman, que é psicóloga especialista em violência doméstica, e ela falou um pouquinho aqui com a gente para poder alertar as pessoas de casa sobre outros tipos de violência contra a mulher, como a virtual, que muita gente não sabe, e também a psicológica. Vamos dar uma olhada? Violência doméstica é todo tipo de violência perpetrado contra a mulher. E nós temos vários tipos de violência. A violência psicológica, a violência sexual, a violência física, patrimonial, que é pouco divulgada, muitas mulheres não têm conhecimento do que é a violência patrimonial. E hoje nós viemos aqui falar sobre a violência digital. No caso, o que se caracteriza violência digital? Uma mulher que está em um relacionamento ou até mesmo solteira pode sofrer uma violência digital? Sim, meninas e mulheres podem sofrer violência digital. Então, muitas vezes, o compartilhar sem consentimento da vítima de imagens e vídeos que foram feitos em momentos quando ainda estavam na relação. Então, a senhora aconselha a mulher a não compartilhar essas coisas, não ter toda a privacidade revelada, né, para certos agressores? Como que a mulher tem que identificar? Isso, é muito complexo, né? Mas nós sempre falamos dos sinais. Então, muitas vezes,
os seus companheiros, durante o relacionamento, eles apresentam falas que já indicam uma violência psicológica. Então, aquilo que antes atraiu, por exemplo, o seu cabelo, o seu batom, as suas unhas, a sua roupa, eles usam isso depois contra a vítima, dizendo: você não vai sair com essa determinada roupa, você não vai usar esse esmalte escuro, nem esse batom vermelho, você quer chamar a atenção. Então, isso ele já vai minando o emocional daquela companheira. Quando não, eles, em momentos íntimos, compartilharam ali, filmaram, né, um momento de intimidade, ou compartilharam nudes, os famosos nudes, né, ainda lá no início do relacionamento, quando estavam se conhecendo, e aí, não aceitando o término, eles usam isso contra elas, dizendo: se você não ficar comigo, eu vou compartilhar, eu vou jogar na rede, todo mundo vai saber quem você é. E aí muitas mulheres, muitas meninas permanecem em relacionamentos abusivos por medo. Então, no dia de hoje, a gente vem falar sobre isso, sobre canais de denúncia, encorajar mulheres a irem até a delegacia, porque isso é crime, e elas realizarem o boletim de ocorrência e representar. E lá vai ter uma equipe para receber na delegacia, para fazer esse acolhimento e para orientar sobre como proceder com o boletim de ocorrência. Segundo o termômetro da violência da Polícia Civil, 23% das violências cometidas, a maior dela é as ofensas verbais. Então, desde o não poder sair com um batom, com um vestido, com uma cor do esmalte, os outros tipos também. Não é normal, não é comum ver um homem, um parceiro, falando mal, nem xingando ou depreciando a mulher. Então, isso configura já a violência psicológica, né? Muitas mulheres, lá nos atendimentos realizados, elas trazem o seguinte, que eles dizem que ela não vai dar em nada. Se elas querem voltar a estudar, eles dizem: para que estudar? Você não vai dar em nada. Se eles têm uma filha mulher, essa violência que antes só era contra a companheira, também se estende com a menina. Quando elas querem se separar e elas têm filhos, muitas vezes o companheiro diz assim: quem vai querer uma mulher com filhos? Então, ele desencoraja, ele diminui, elimina a autoestima dela. E aí nós temos os quadros aí de depressão, de síndrome do pânico, de ansiedade, as fobias que muitas vezes se instalam decorrentes de um relacionamento abusivo. Então, sempre é importante estar participando desses 16 dias de ativismo aqui na cidade de Campinas. Sim, é de âmbito nacional, né? As ações estão ocorrendo, mas hoje estamos aqui em Campinas. Parabenizo aí a iniciativa, né, de todos envolvidos, porque é um tema que precisa ser divulgado, compartilhado. Quem estava aqui hoje vai ser um agente multiplicador das informações que aqui compartilhou conosco. E eu quero ressaltar que a importância da participação das palestras para toda a população, não só mulheres como homens, para poder pedir ajuda ou ajudar um vizinho, até porque, como está surgindo novos tipos de violência, você aí de casa pode identificar se está passando por uma delas. Eu estou neste momento com a Clébia Alves, ela é secretária adjunta da assistência social aqui da cidade de Campinas, e ela vai explicar também um pouquinho para a gente sobre a programação dos 16 dias de ativismo. Boa tarde, secretária. Clébia, essa programação ela é toda pautada nas políticas públicas que a cidade de Campinas oferece para a população? Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos assistem. Sim, é uma programação que tem como objetivo ampliar a divulgação dos serviços existentes que atendem mulheres vítimas de violência no município de Campinas. E é uma rede de serviço intersetorial, que vai para além da Secretaria de Assistência aqui no município. Mas na nossa secretaria, qualquer mulher que é vítima de violência pode procurar os CRAS, os CREAS, o CEAMO, que é o Centro de Atendimento à Mulher Vítima de Violência. Vocês fazem essa campanha, né, esse ativismo com
vários setores aqui que a cidade está envolvida. Inclusive, vocês fazem parceria com as delegadas aqui da Delegacia da Mulher aqui de Campinas. Sim, nós temos uma grande rede que atua no combate à violência contra a mulher. Então, as delegacias, o Ministério Público, a Guarda Municipal, as secretarias, não só assistência, existe uma grande rede, faculdades. Nós tivemos recentemente, dentro da programação do 16 Dias de Ativismo, uma atuação com as faculdades para levar essa conscientização da importância de divulgar os serviços existentes e de combater a violência contra a mulher. Na próxima terça-feira vai ter uma aula de defesa pessoal em parceria com a Guarda Municipal de Campinas. A mulher que queira participar, que vai ser do horário da 1h30 da tarde até as 3 da tarde, precisa de inscrição? Como que funciona? Não, basta ir até o local neste horário e ela vai poder participar e aprender sobre defesa pessoal, que é muito importante esse trabalho desenvolvido pela Guarda, e nós direcionamos todas as mulheres que têm interesse para participar. O que é uma marca aqui da cidade é que no dia 6 de dezembro é o Dia Nacional dos Homens pelo fim da violência contra a mulher. Além do apoio psicológico que vocês oferecem às mulheres que sofrem violência, vocês também têm trabalho aqui na cidade para os homens que queiram se regenerar, se recuperar a família? Sim, esse é um importante serviço que a Secretaria de Assistência Social possui, que é o SERAV. O SERAV é o serviço que atende o autor de violência. Então, os homens que desejam acessar esse serviço de forma espontânea ou por encaminhamento, em razão de alguma medida protetiva, por encaminhamento através das delegacias ou da própria vara do judiciário, ele pode ser direcionado para o SERAV e lá participar do atendimento individualizado com o psicólogo e até mesmo dos grupos que acontecem a cada 15 dias, um grupo de homens que desejam melhorar a sua comunicação, ter uma comunicação não violenta e quebrar com esse ciclo de violência que eventualmente eles têm se envolvido. Kleber, atualmente com as palestras, as mulheres costumam pedir ajuda para vocês? Sim, as palestras é um importante momento onde a gente apresenta qual é a porta de saída para essa situação de violência, né? E até falando a respeito ainda do Laço Branco, nós tivemos uma lei aqui no município do vereador Marcelo da Farmácia que prevê essa ação, essa importância dessa atividade realizada pelos homens, que é a distribuição do laço branco, como uma forma de conscientizar a população, inclusive masculina, do combate à violência. Através dessas palestras também, como a psicóloga falou, as mulheres sofrem violência patrimonial, que seria o quê? A mulher que está em uma situação de violência dentro de casa não consegue sair daquele ciclo por falta de dinheiro, por falta de apoio. A assistência social dá esse suporte. Sim, nós temos nos preocupado de desenvolver atividades para além do atendimento psicológico e assistencial. É claro que existe uma casa que abriga a mulher vítima de violência, no caso, para que ela saia do ambiente de agressão, mas existe também atividades que proporcionam autonomia financeira. A Feira da Mulher Empreendedora é uma delas, inclusive dia 27 agora teremos o primeiro Fórum da Mulher Empreendedora, e também nós temos aqui, com a criação da Lei do Benefício Eventual, pelo nosso prefeito Dário, a instituição de um auxílio para mulheres vítimas de violência, que é um auxílio que possibilita ela alugar um espaço para moradia. Então é um auxílio destinado para a moradia da mulher vítima de violência, que fica um pouco mais de R$800, e isso é com o objetivo de fazer cessar esse ciclo da violência, que ela não fique ali naquele ambiente em razão de uma dependência financeira. E aí ela passa por um apoio psicológico com os filhos também, porque muitas mulheres acham assim, eu tenho filho, não vou conseguir sair dessa. Não, com ajuda consegue sim. Com certeza, com ajuda consegue. Essa casa de abrigo das mulheres também acolhe os filhos, né, dessas mulheres, e com esse auxílio, com outras atividades de promoção da autonomia financeira, qualificação profissional, uma série de atividades que o município executa, é o que vai possibilitar que essa mulher rompa esse ciclo, né, e que o nosso trabalho, na verdade, ele é para além dos 16 dias, para além dos 21 dias, como nós falamos, 365 dias. É
todos os dias nós precisamos empreender políticas cada vez mais eficazes aqui no município. É o que tem feito a Coordenadoria da Mulher com essa série de atividades agora nos 16 dias de ativismo que se encerra em 5 de dezembro, mas no dia 6 também faremos em conjunto aqui outra atividade divulgando a questão principalmente da importância do homem em se envolver nessa causa, que é a campanha do Laço Branco. Muito obrigada, secretária. É um prazer, estou à disposição. Obrigada. E você, se você sofre com violência doméstica ou você conhece alguém que está sofrendo, ligue para o 180 180, ou se você é daqui da cidade de Campinas e não pode estar fazendo uma ligação, de repente o seu celular está sendo vigiado, vai até o Centro de Referência Apoio à Mulher, que é o CEAMO, que fica na Avenida Francisco Glicério, 1269, no 6º andar. Ou também pelo telefone, você pode contactar pelo 3236-3619. O que é muito importante é pedir ajuda. Se você quiser fazer parte de toda a palestra, né, e estar nos 16 dias de ativismo, é só entrar ali no Google, colocar 16 dias de ativismo 2023 em Campinas, vai aparecer o site aqui da Prefeitura de Campinas, ou vá diretamente, né, no endereço do site da Prefeitura, que eles já vão colocar vocês a par de toda a programação, dos horários. Não deixe de pedir ajuda. Agora, se você que está aí em casa não consegue, não tem forças nem psicológicas de pedir uma ajuda, de falar o que está passando, nós aqui da TV Câmara Campinas recomendamos: vá até uma farmácia, vá até algum lugar, pegue um batom e faça essa marca de X na sua mão, que com certeza alguém da farmácia, algum comerciante vai conseguir te dar um apoio e prestar atenção na sua realidade. Gabriel, é com você. Informações importantíssimas que foram passadas aqui no nosso link. Eu quero agradecer a nossa repórter Luana Galiza. Esse X que ela desenhou na mão dela é uma campanha mundial, então onde você estiver, esse X, ele é identificado, é uma mulher que precisa ser amparada, e se você vê, é importante esta informação para todo mundo ter o conhecimento sobre o X desenhado na mão para essa mulher ser amparada. E aí você pode ligar, além desses telefones que a Luana passou, também a Polícia Militar está preparada, você liga no 190 e ela consegue atender e acolher essa mulher. A gente sabe que não é um assunto fácil, mas que as informações aqui foram passadas com muita credibilidade neste momento em que muitas mulheres estão passando por uma situação de vulnerabilidade. Agradecendo novamente a nossa repórter, agradecendo também a disponibilidade do tempo, as informações que foram passadas aqui pela psicóloga Kátia, que conversou com a nossa repórter, a Clébia Alves, que é secretária adjunto de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, também falando sobre esta campanha, os 16 dias de ativismo aqui na nossa cidade. Bom, a gente segue aqui com as notícias da metrópole de Campinas, agora com a nossa série de reportagens Territórios de Resistência Negra. Você vai conhecer o Clube Machadinho, símbolo da resistência em uma época em que as pessoas pretas não podiam frequentar outros clubes sociais. Uma área bem no miolo da Vila Industrial, que um dia foi um clube que representou a resistência de negros e negras da cidade em torno de um direito, o lazer. Nas paredes, retratos antigos que fizeram parte de uma exposição e que contam um pouco da história deste espaço, com a compra da chácara Árvore Grande por ex-combatentes negros que, quando retornam da guerra, decidem criar o Clube Cultural Recreativo de Campinas. Fotos de alguns ex-presidentes, carteirinhas que viraram souvenirs, o baile de debutantes das moças negras daquela época, concursos de beleza, recortes de jornais, folhetos da luta do povo negro contra o racismo. Luta que o advogado Ademir José da Silva resgata em suas memórias. O clube foi criado em 1945
por um grupo de negros que vieram, né, que retornaram da Segunda Guerra Mundial e eles queriam criar um clube que tivesse voltado para a cultura. Então, que não se chamasse 13 de maio ou qualquer coisa relativo, né, o ato da abolição em si, mas tratasse do negro integrado na cultura brasileira e voltado para a cultura e também para o lazer. Era de propriedade de um que foi ex-presidente, o senhor Benedito Machado, né? Por isso que ele chama Clube Cultural Recreativo Campinas e tem o apelido de Machadinho, né? Então eles resolveram criar esse clube voltado para a cultura e para o lazer, né? E foi fundado em 8 de maio de 1945. Ele mesmo conta o que o motivou a procurar a agremiação na década de 1970, quando chegou em Campinas. A principal razão, né, até de eu ter descoberto o Clube Cultural Recreativo Campinas, foi que eu chegando, né, não conhecia aqui a cidade de Campinas, e comecei a trabalhar aqui e eu quis comprar um título de um clube social aqui em Campinas. E os vendedores ficavam ali em frente, os Correios. E aí, vendendo os títulos. Quando eu passei lá, tinha dinheiro para comprar o título, quando eu passava, eles diziam que não tinha título. Aí eu consegui um sócio que não tinha mais interesse de ser sócio, falou: Ademir, faz uma transferência desse título para você. Eu fui fazer a transferência, né? Cumpri aqueles requisitos lá, que era 3 fotografias, uma quantidade lá no dinheiro da época, e aí passou uma semana, 2 semanas, 3 semanas, não se resolvia, né? Aí quando já fazia quase um mês, eles disseram que a minha ficha não tinha passado pelo conselho. Mas se o senhor conhecer um diretor que possa fazer a indicação, não tem problema. Aí eu conheci um diretor, conversei com ele, não vai ter problema. Aí, o que aconteceu? Foi mais uns 2 ou 3 meses. Cheguei à conclusão do seguinte, né, que descobri o que era, né? A questão era racismo. Ou eu pagava para ver, ia brigar para ser sócio de um lugar que eu não era bem quisto, ou, né, procurar um lugar que eu pudesse desenvolver as minhas habilidades, tanto sociais quanto culturais. Aí fui procurar em Campinas e descobri o Clube Cultural Recreativo Campinas. Fui até o clube, gostei e, de imediato, ingressei na juventude lá do Clube Cultural Recreativo Campinas. Dona Clarice lembra do trabalho do marido, braço direito do senhor Benedito Machado. Ele trabalhava com seu Machado. Seu Machado, os papéis, os documentos. Meu marido chegou a ir até para São Paulo para poder tirar a escritura daquele clube. Ela guarda um jornal de 1961 que mostrava um projeto ousado, a construção de uma piscina no clube, tudo discutido em reuniões nas casas dos diretores. Tinha o plano da piscina, tinha o plano da quadra, que até depois que ele faleceu falou que ia pôr o busto dele lá, mas nunca mais eu... né, a gente eu não sei. Anos mais tarde, um grupo de jovens que pensava nas mulheres que saíam para trabalhar e não tinham com quem deixar os filhos e a oportunidade para quem queria estudar. Nós tínhamos, né, nós quisemos materializar essa proposta, né, de ser da cultura, trazer a cultura e educação. E aí nós, um grupo também desses professores, alunos, né, que se dispuseram a, cada um na sua especialidade, dar aula, né? Eu tinha uma especialidade, eu sabia inglês, fui professor de inglês, lá nós tivemos curso de inglês também, lá para as pessoas que tivessem interesse em estudar. Então, eram iniciativas voltadas para aqueles que não tiveram oportunidade, onde as mulheres pudessem deixar os seus filhos
como se fosse uma creche. Isso né? lá na década de 1970. Isso, como se fosse uma creche, enquanto elas trabalhavam nos seus, né, no seu serviço. Na maioria, às vezes, era um trabalho doméstico. Né? Então, não chegamos a concretizar esse objetivo, mas lutamos bastante. Um lugar que reunia a comunidade negra neste palco com muitos eventos, como lembra o senhor Zé Maria, que guarda fotos de quando seu pai, Sebastião da Silva, que era da diretoria, esteve inclusive com o prefeito de Campinas, Chico Amaral, e a primeira-dama, Marília Martorano do Amaral. Meu pai, ele sempre trabalhou no Instituto Agronômico. Então ele tinha uma outra visão de tudo que acontecia, até porque já convivia preto, branco, tudo junto. Aí ele conhecia o pessoal, e o pessoal, como não tinha essa carência, essa deficiência e esse racismo, entre aspas, eles achavam que teria um espaço lá para o pessoal se reunir, contar suas experiências e trocar papo, esse tipo de coisa. E lá tinha as domingueiras, a festa dos chopes, tinha a festa das beneméritas, era um espaço legal que a juventude, na época negra, costumava frequentar. Nós fazíamos festas, né? Tinha um grupo de senhoras chamadas beneméritas, aqui em Campinas, e tinha uma família também de negros, uma família muito grande, família Baltazar, né? Que tem o coral, Maria Neves Baltazar. Então, isso estava ligado às atividades que se realizavam no clube. Nós tivemos, né, a Miss Pérola Negra lá no clube. A Miss Campinas participou, né, foi para São Paulo participar. Eu acho que nós tiramos o 2º lugar em São Paulo nesse período. Uma das beneméritas do Clube Cultural é a Dona Ana, que lembra daquela época nostálgica. A primeira vez que nós foi se ajuntando, a Edmeia convidou uma parte das amigas, que eles, lá o pessoal do Baltazar, eles foram gente muito conhecida aqui em Campinas, São Paulo, né? Então, aí convidou bastante gente, foi assim, gostoso. Sempre foi assim, muito boa as reuniões, todo mundo trabalhava, as beneméritas todas trabalhavam. Era na hora de servir, cada uma procurava ajudar a outra para servir os convidados, né, que estavam presentes. Então, foi muito gostoso, nossa, foi bom porque daí aumentou mais as amigas. Eu sempre gostei de estar no meio de muita gente e sempre gostei de conversa, de prosear, né? Conhecer pessoas novas, diferentes. Então, para mim foi ótimo. Ela conta que teve sempre o apoio do marido, que a acompanhava em grande parte das atividades sociais do clube. O meu marido, ele sempre que ele podia, ele ia me buscar. Quando não dava para ir buscar, às vezes dava para ele buscar, às vezes não dava. Mas ele sempre me acompanhou. Sempre que teve as coisas lá, ele sempre esteve junto. Ele ajudava, precisava ajudar a pôr as cadeiras, mesa, arrumar tudo. E arrumar as garrafas para servir, guaraná, o que tinha, tudo. Então, ele foi sempre atirado para servir, para ajudar. O Machadinho faz parte do roteiro afro da Prefeitura de Campinas, local em que a comunidade negra também atuava em combate ao racismo. Ele parte de uma mobilização das pessoas para comprarem aquela área, diferente dos outros clubes sociais que ganharam terreno do poder público. Aquele clube se forma, então, a partir de uma mobilização, e nos bailes e nas festas que aconteciam lá, é que se deram muitos casamentos, muitos namoros, as pessoas se conheciam, e a partir desses laços de solidariedade e amizade, é que se fortaleceram muitas lutas e muitas relações entre as pessoas que contribuíram para o desenvolvimento dessa comunidade aqui em Campinas. As entidades negras, não só o Clube Cultural Recreativo Campinas, mas como a Corporação Musical dos Homens de Cor, como a Liga Humanitária dos Homens de Cores, foram entidades criadas, né, diante dessa contraposição de não opção de participar na sociedade campineira,
com a sua totalidade de desenvolvimento, né? Então, o clube tinha também essa razão. A nossa cidade tem um histórico muito triste sobre esse negócio de racismo. E continuou. Aí, por causa da sua cor, você não era aceito no clube tinha esse espaço aí para o pessoal se reunir, trocar um papo, trocar umas ideias. E aqui, que tanto movimentou a cidade, está assim, com muita coisa para fazer e enormes problemas financeiros. E uma das principais dificuldades que nós temos é justamente a questão da nossa conta bancária, que hoje não temos nem como, pela nossa instituição, pedir arrecadação de recursos, porque a conta está bloqueada. Nós temos um documento que prova que somos uma instituição sem fins lucrativos e que nos anos de 1984, me falha a memória, o Magalhães Teixeira deu nós utilidade pública, direito de utilidade pública. Então, só por esse documento, não era para estar, no caso, sendo cobrado. Mas hoje temos acumulado uma dívida, e ela vem arrolando desde 1991, e que está batendo no teto de R$1 milhão hoje. Como sendo uma dívida no valor desse aí, se nem conta bancária temos para poder arrecadar e administrar dinheiro. Então, agora nós estamos constituindo essa ONG para justamente apresentar ao poder público, pedir a eles para que possa estar dando uma trégua, né? Porque a gente possa estar se organizando para exatamente pagar. E nós temos, na verdade, muitas necessidades a estar desenvolvendo, e a instituição que a gente está, ela está assim, com uma certa dificuldade de se levantar. Porque sempre foi difícil para quando as pessoas não têm recursos, principalmente financeiro, fazer o aporte de acontecer as coisas que se precisa, né? Hoje o Machadinho sobrevive como? Eu, assim, eu posso falar diretamente do bolso, do meu bolso, porque não tem outra alternativa. A sede do Machadinho foi palco dos sonhos e anseios de várias gerações de famílias negras em Campinas. E hoje, apesar da situação precária, ainda há o desejo de que volte a ser um local de resistência, ponto de cultura e lazer da cidade. Mas o que é preciso para que este clube volte a ser um local de referência para os que já passaram por aqui e muito mais para a atual geração de afrodescendentes em Campinas? Agora estamos pensando na alternativa de constituirmos uma ONG para que possa, no caso, entrar em parceria com a instituição para poder ter o direito, no caso, de arrecadar recursos financeiros para a instituição Machadinho. Eu quero fazer um apelo mesmo para que todas as pessoas que queiram se sentir fortalecidos venham para cá e venham realmente nos ajudar. Hein? Nós estivemos com os representantes do Clube Machadinho e nos colocamos à disposição para desenvolver oficinas culturais abertas a toda a população lá naquele espaço público. A gente também ofereceu apoio a eventos e principalmente a solidariedade para juntos pensarmos soluções para as questões de infraestrutura, para os desafios que aquele espaço tão importante tem no dia de hoje. Dar ideias novas para eles. Fazer domingueira, fazer bingo, que o povo agora adora um binguinho, principalmente as pessoas de idade também gostam. Então, começar a movimentar mais, porque ali foi ficando, ficou. E não é isso que a gente queria, né? A gente queria ver aquele sambão, aquele movimento de gente de domingo, as famílias ir lá, né? Levar os netos, tudo, reunir o povo. Mas precisa, assim, que as pessoas, né, façam alguma coisa porque por mim já tinha sido feita. Porque, olha, faz 59 anos que meu marido faleceu. Então, você vê que faz uns 60 anos mais que eles estão lutando e não conseguem. Eu acho que tem que ter uma campanha, alguma coisa, para a gente resgatar aquele espaço lá que sempre foi nosso. Diferentemente da maioria dos clubes que são doação do município, né? Esse clube foi criado, surgiu do próprio esforço da comunidade negra campineira. Então, é muito importante que seja feito um esforço para, né, em conjunto, aí quer seja o poder público, quer seja a iniciativa privada, né, a comunidade organizada, comunidade civil
organizada na sociedade, fazer aí um esforço conjunto para reerguer novamente o clube. Sem... É ver isso aqui repleto de pessoas que possa, no caso, vir não somente contribuir, mas venha usufruir, venha se alegrar, venha se divertir. E esse aqui é um espaço que trouxe já muita alegria para muita gente. Muitas pessoas se conheceram, namoraram e se casaram, geraram filhos e depois se foram. Eu gostaria que todas as pessoas que se passou por aqui um dia voltassem e falassem: aqui é nosso casa, aqui é nosso lar. E aproveitando que estamos no mês de novembro da consciência negra, a nossa equipe conversou com uma especialista do Instituto de Estudos de Linguagem sobre palavras e expressões que muitas vezes são utilizadas no dia a dia e que são consideradas racistas. Muitas expressões que circulam hoje no Brasil fazem parte de uma história de segregação e discriminação contra a população negra. Expressões como a coisa tá preta ou serviço de preto foram utilizados ao longo da história para associar tudo que é negro, tudo que é preto ao ruim, ao que não é confiável, ao que não é valoroso. Essas expressões reproduzem estereótipos históricos, que o serviço da pessoa negra não é bom, que o serviço da pessoa negra não é confiável, e elas fazem parte do que a gente vai chamar de imagens de controle. Por que imagens de controle? Porque elas reproduzem um imaginário de que se tudo que é negro não é bom, é natural que os negros estejam num lugar desvalorizado, um lugar inferior dentro da sociedade. Então, se o negro faz um serviço que não é bom, se o negro faz um serviço que não é confiável, ele vai ter mais dificuldade, por exemplo, para conquistar a confiança da população e se eleger como deputado, por exemplo, né? A gente vai dizer que essas imagens de controle garantem que essas populações negras e indígenas permaneçam nos lugares de desigualdade ao longo de toda a nossa história. Mesmo que a escravização tenha terminado, a gente percebe que a população negra segue ocupando os piores índices socioeconômicos do nosso país. E essas expressões contribuem para isso. E em homenagem ao Dia da Consciência Negra, a Câmara de Campinas entregou o diploma Zumbi dos Palmares por iniciativa de 7 vereadores. Acompanhe. Por iniciativa dos vereadores Cecílio Santos, Guida Calisto, Gustavo Peta, Jair da Farmácia, Paola Miguel, Paulo Búfalo e Permínio Monteiro, a Câmara Municipal entregou no Dia da Consciência Negra o diploma Zumbi dos Palmares a personalidades que se destacam na defesa e na integração social da comunidade negra de Campinas. A sessão contou com a participação do presidente vereador Luiz Rossini. Lembramos Zumbi dos Palmares, que é o herói nacional, símbolo da luta contra a escravidão, contra o racismo, contra o preconceito. E anualmente, nesta data, a Câmara se reúne de forma solene para homenagear personalidades que, através da sua militância, mantêm vivos os ideais de Zumbi dos Palmares. É bom lembrarmos alguns avanços, visto que nosso país aponta para um novo rumo. O Estatuto da Igualdade Racial, a Lei de Cotas, recém-aprovada no Congresso, a Lei 10.639, que trata do ensino da cultura afro-brasileiras nas escolas, a lei que iguala o crime de injúria racial ao crime de racismo, e a lei que estabelece o feriado no Estado de São Paulo, que também foi aprovada recentemente. As diversas entidades que lutam em defesa do povo negro, reunindo, discutindo, ensinando. Como exemplo, posso citar a Armac, a O Negro, os Terreiros e tantas outras entidades que se doam
para construir a fraternidade e a igualdade no nosso país. Mas ainda temos muito a avançar, pois a fome e as mortes violentas atingem principalmente o povo negro. Chamo a atenção, senhoras e senhores, para que toda a sociedade entenda que a diversidade é a nossa maior riqueza. Combater as diversas formas de racismo é um dever de todos nós. Durante a reunião, foi entregue um site com um mapeamento histórico de todos os laureados com o diploma Zumbi dos Palmares na cidade de Campinas. A página faz parte de um projeto de extensão do Instituto Federal de São Paulo. No evento, 11 pessoas foram homenageadas e seus trabalhos reconhecidos pelos parlamentares. Primeiro eu quero citar o senhor Francisco Aredes. Senhor Francisco, obrigada pela oportunidade de eu estar aqui homenageando mais um dos nossos combatentes, mais um homem negro que faz jus ao diploma Zumbi dos Palmares. A minha segunda homenageada é uma mulher. O nome dela é Jaqueline Lima Santos. Ela é doutora em Antropologia Social pela Universidade Estadual de Campinas. Estou aqui para falar daquela que eu apresentei a proposta e, de forma também unânime, como todos os outros, foi aprovado. Quero falar da Valéria Ferreira Mauro. A Valéria que está aqui. Valéria é filha da Dona Maria e do José Carlos Fabiano, homem preto da periferia, morto dentro do local de trabalho no ano de 2006. Casada com Amilcar, o mestre Miró, que está aqui presente, mãe do Amilcar Filho e da Emily Nicelli. A Valéria teve a oportunidade de conviver e viver numa família realmente muito importante da história do Brasil. Nora de mestre Lubumba, falecida em abril desse ano, e de Dona Cidinha. Lubumba é um poeta, alguém que se dedicou também às artes, à música, criou o Teatro Evolução aqui na cidade de Campinas, um teatro que marcou história no teatro negro do país, e faleceu, infelizmente, em abril desse ano. Fica aqui a nossa homenagem. Temos a satisfação, em nome da população de Campinas, representando por essa Casa de Leis, em homenagear esse grande homem aqui, que é um grande amigo, Marcelo de Rezende Bento. Continue a crescer cada vez mais. São as atitudes diferenciadas que existem no progresso e no crescimento. Quero parabenizar a todos que estão sendo homenageados. Levi Kaique Ferreira, que é natural da cidade de Campinas. O Levi já foi colunista do Mundo Negro do período de 2020 a 2021, onde discutia cultura, racismo ambiental, combate ao racismo, discriminação, música, dentre outros diversos temas. Desde 2020, vem atuando como influencer, exaltando o modo exemplar da cultura afrodescendente. E recebe esse prêmio da Câmara Municipal de Campinas pelo seu trabalho brilhante na defesa, na integração social da comunidade negra de Campinas e na multiplicação da cultura afro-brasileira. Reginaldo Ferreira da Silva, aí conhecido também como Ferrez, que é um escritor aí da periferia de São Paulo, né? Que escreveu Capão, as histórias aí sobre o Capão Redondo, né? Mas em particular o romance Capão Pecado. Em 2003 publicou o Manual Prático do Ódio, lançou o livro rap, o disco rap Determinação, e tem tantos escritos. Evidente que no dia de hoje ele está tomado por atividades na capital paulista, mas se comprometeu de um outro momento poder estar aqui dialogando com a casa e dialogando com quem veio aqui, inclusive, para poder trazer o abraço. Mas aqui nós temos uma mulher negra também, né, descendente de negros e indígenas, que nós homenageamos. Ela é nascida em Cascavel, no estado do Paraná, em 1974, veio para Campinas em 1995.
Hoje ela é moradora da Vila União, mas ela já passou em várias periferias aqui de Campinas, né? Promovendo a cultura, a educação popular. Estou me referindo a Lucimara de Jesus Santos, que é minha homenageada dessa noite, né? E ela, desde 2017, integra o coletivo Bassoli dos Nossos Sonhos, que atua ali no conjunto habitacional Bassoli e São Bento. Ela, nesse momento, é um dos pilares lá da Maloca, né, que está lá instalado em um dos centros comunitários lá da Vila União e que vai prosperar naquela luta tão importante, não só para a Vila União, mas para toda a nossa cidade. Também faz parte de um coletivo de educação popular chamado Dona Maria, que é presente no Jardim Santo Antônio. Ela também faz parte de um coletivo de proteção de uma mina chamada Santa Lúcia. Uma mina lá no Parque do Jatobás, no distrito do Campo Grande, que resiste a toda a degradação, né, ambiental que nós sofremos na cidade de Campinas. Jaqueline de Campos Medeiros nasceu em Campinas em abril de 1990. Mestre em jornalismo científico, pesquisadora, ativista, executa um trabalho ativo em projetos sociais na periferia de Campinas. Concluiu no ano 2023 sua pesquisa acadêmica sobre Nós, Mulheres Pretas, trajetórias e vivência no telejornalismo brasileiro, na Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. No ano de 2023, foi convidada para compor a mesa de debate do coletivo Maloca, Espaço de Resistência, Arte e Cultura, onde compartilhou as experiências e vivências no evento. Café com Carolina. Participou da roda de conversas intitulada Nós, Mulheres Negras Brasileiras, na Universidade de Tecnologia de Braunschweig, em Braunschweig, Alemanha. Recentemente foi convidada para compor o Conselho Antirracista do Clube de Futebol da Associação Atlética Ponte Preta. Por esses motivos, é justa a homenagem do diploma Zumbi dos Palmares, em reconhecimento ao empenho e dedicação às questões da igualdade racial e pelos relevantes serviços prestados na defesa dos direitos e integração social dos membros da comunidade negra de Campinas. Durante a entrega do Diploma de Mérito Zumbi dos Palmares, foi apresentado um site com o histórico das personalidades que já receberam a homenagem. A nossa equipe preparou uma reportagem para mostrar como ele foi desenvolvido. Confere só. Durante a reunião solene do Diploma de Mérito Zumbi dos Palmares, foi lançado um site que traz a história de resistência dos homenageados pela Câmara Municipal. A idealização faz parte de um projeto de extensão do Instituto Federal de São Paulo, Unidade Campinas. Toda ação que vai no sentido de exaltar e homenagear essas pessoas deve ser louvada. E qual foi a questão, por que a gente resolveu fazer o site, né, do Diploma Zumbi dos Palmares? Porque em 2020, eu aqui nessa casa também, num dia de entrega dos diplomas, perguntei, falei, mas onde fica, cadê a foto desse pessoal e tal, onde fica a história deles? Daí o pessoal falou, não, é só um decreto de lei que fica arquivado. Falei, a gente podia fazer um projeto para dar visibilidade a isso, né? E aí, lá no começo do ano, a gente mandou uma carta para cá, agradecer o presidente da casa, que é o Luiz Rossini, que de pronto atendeu e falou, não, vocês têm a anuência da casa para fazer o projeto também. E agradecer o vereador Cecílio, que possibilitou a gente estar na mesa aqui hoje apresentando esse site. Para iniciar, nós fizemos um levantamento de todos os homenageados a partir do ano de 1998, que foi quando iniciou as homenagens, até o ano de 2022, concluindo aí 497 homenageados. A princípio, nós fizemos um recorte para os homenageados dos anos 2020, 2021 e 2022. Como nós tivemos dificuldade com os homenageados, né, dessa etapa, então nós abrimos para todos os outros homenageados e fomos bem-sucedidos.
No Brasil, o racismo estrutural explica a ausência de histórias de heróis e heroínas, pretos e pretas. Por essa razão, a entrega deste site se faz presente na construção e resgate de memórias que foram silenciadas. A representatividade é fundamental para que não haja uma versão única sobre a sociedade, rompendo um círculo vicioso do racismo. Além do espaço virtual, o trabalho conta com uma exposição itinerante das pessoas diplomadas. E no decorrer do projeto surgiu a opção da gente expor em alguns lugares, de ter essa exposição itinerante. E aí a gente imprimiu os banners, né, com o nome das pessoas, a história delas, as frases delas, as pessoas que foram entrevistadas e as pessoas que responderam o questionário que a gente enviou. E também o objetivo é também levar para as escolas, para que as crianças conheçam, né, essas pessoas que foram homenageadas e conhecer também o projeto desenvolvido pelo Instituto Federal. Laís e Valquíria são bolsistas no Instituto e fizeram parte da construção do projeto. Para elas, as vozes que foram ouvidas é de extrema importância para os negros. É um reconhecimento para que todos saibam de onde vieram, sobre os seus mais velhos e para que todos tenham a consciência de seu valor na sociedade. Foi mágico, eu adorei. E engraçado que todas as vezes que eu terminava uma transcrição, ou eu mandava mensagem para a nossa coordenadora Tati, ou eu vinha aqui e comentava sobre elas. Falava, nossa, você viu que legal, aquela parte que ele fala sobre a história da vida dele. Então, foi a melhor parte para mim, transcrever. Eu me descobri negra, no caso, nesse ano, quando eu vi as histórias das pessoas, o que eles contavam, o que eles passavam. Aí eu falei, nossa, eu me identifico. 1h mais 8 minutos, nós estamos ao vivo nesta quinta-feira. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Hora das notícias do Legislativo, porque ontem foi dia da reunião ordinária de número 72. E os vereadores aprovaram o projeto de lei de autoria do Poder Executivo, em definitivo, que autoriza a criação de 50 vagas para assistente social escolar e outras 50 para psicólogo escolar, que serão ocupadas por meio de concurso público. O líder de governo na Câmara, o vereador Paulo Haddad, justificou a proposta. É importante que a gente adeque a nossa legislação municipal à legislação federal. Mas mais do que isso, eu vejo a necessidade mais do que eminente, urgente, de que a gente coloque, por exemplo, psicólogo nas escolas. Nós temos visto, né, no nosso dia a dia, reações as mais inusitadas de crianças que sofrem bullying, recorrem a armas de fogo para, de alguma forma, estar revidando com seus amigos, enfim. A psicóloga ela vai identificar alguns problemas dentro da sala de aula ou fora da sala de aula, com as famílias, com aquele aluno que eventualmente está com alguma atitude que possa parecer suspeita ou não condizente com aquilo que se espera de uma criança naquela idade escolar, enfim. Ela vai com a sua expertise dentro da sua formação acadêmica prestar todas as orientações e também dar todo o suporte para essa criança. A assistente social da mesma forma. Crianças que porventura não estejam frequentando as escolas, famílias em situação de vulnerabilidade, dificuldade, né? Crianças que estão tendo dificuldade também no aprendizado, essa assistente social estará acompanhando esses nossos alunos dentro das unidades escolares da cidade de Campinas. Os vereadores também aprovaram em definitivo o projeto de autoria da Prefeitura com emenda que cria 630 cargos para a área da saúde, de diversas especialidades que serão providos por meio de concurso público. O líder de governo aqui na Câmara, o vereador Paulo Haddad, também defendeu a proposta. A Secretaria Municipal de Saúde, já há muito tempo que tem a necessidade de repor o seu quadro. Muitos funcionários se aposentaram, então hoje nós temos um déficit de algumas categorias. Por exemplo, nutricionistas, psicólogos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliar e técnico de saúde bucal, médico veterinário, entre outras. Então são 630 cargos, também
que serão submetidos, as pessoas farão concursos públicos de provimento através de concurso público. Então, isso vai reestruturar, devolver o quadro ao efetivo na Secretaria de Saúde da cidade de Campinas para que a gente possa ter melhor qualidade no atendimento dos nossos munícipes. Os 9 projetos que estavam na pauta de ontem da reunião ordinária de número 72 foram aprovados. Quer rever ou assistir na íntegra as quase 4 horas de reunião ordinária? É só digitar lá youtube.com/TV Câmara Campinas. Tem uma aba lá escrito ao vivo, você digita reunião ordinária de número 72 e você encontra, pode assistir a reunião e, claro, toda a nossa programação. Olha só, a Câmara de Campinas e a Escola do Legislativo Campineiro receberam representantes do Legislativo da cidade de Jaguariúna com o objetivo de trocar experiências. Alunos do Centro de Educação Infantil Professora Maria Aparecida Cassiolotto realizaram uma visita na Câmara Municipal de Campinas e foram recebidos pelo vereador Paulo Búfalo. De acordo com a professora, a ação faz parte da finalização de um projeto na escola. Ao longo do ano a gente trabalhou a questão da representatividade junto às crianças, né? Eles fizeram uma eleição e aí nessa eleição a gente elegeu 3 crianças que iriam observar o que precisaria ser melhorado na unidade e aí eles fizeram reuniões para levar essas demandas para os adultos, nos espaços da CPA e junto ao diretor da nossa unidade. Então eles foram avaliando, por exemplo, melhoria de brinquedo, fantasias que coubessem nele, as demandas da infância mesmo, né? E aí hoje a gente está aqui para a gente entender como que funciona a representação numa esfera maior, que no caso é a Câmara Municipal de Campinas. Então, eu acho que é importante falar que essa demanda surgiu deles, foi um projeto bem orgânico, que eles começaram a observar, por exemplo, as motocas da nossa unidade estavam quebradas, o tamanho das motocas não era condizente com o tamanho das crianças do agrupamento 3, então a gente foi pensando em formas de organizar essas demandas das crianças, essas requisições que eles tinham. Outra atividade que os pequenos executaram foi a eleição para o nome do mascote da instituição. Esse ano teve a peculiaridade de receber um galo na nossa unidade, apareceu um galo, então a gente teve a ideia também de fazer a eleição do nome do galo. Então, assim, a gente montou uma chapa com o agrupamento 3 da manhã, outra chapa com o agrupamento 3 da tarde, e aí eles fizeram a eleição do nome do galo, as famílias participaram. Então, assim, eles perceberam bastante como funciona essa dinâmica no cotidiano da unidade, e foi uma coisa muito orgânica que veio muito deles e das peculiaridades da rotina também da pré-escola. A gente fez outra votação de quem ganhasse, o Galo Carioca ou o Galo Carijó. E quem ganhou foi o Galo Carioca, porque tinha mais votações. Jaqueline Cristina é mãe de aluno e fez questão de participar da visita. Eu achei bem interessante, tanto que eu resolvi vir visitar também, porque também não conhecia, mas é uma experiência para mim, né? E vai ficar de recordação para as crianças e não vai esquecer, né? As crianças fizeram um passeio pelo interior do Legislativo e conheceram o espaço onde fica a galeria de quadros dos presidentes. Já no plenário, os pequenos falaram sobre o projeto desenvolvido na escola, entregaram as reivindicações ao vereador e presentearam Paulo Búfalo com o livro da história do Galo Carijó e da Galinha Carioca. O vereador ficou surpreso com a desenvoltura da turma. Bom, superou a expectativa, na verdade, né? Eles tinham falado de nós explicarmos aqui algumas das coisas, né? Tentando de maneira meia lúdica interagir, né, com a criançada, mas eles já vieram com várias informações assim, incomuns, assim, né? Porque eles estudaram brincando aí essa questão da fênix, né? O papel desse pássaro na própria bandeira, no símbolo da cidade de Campinas. Vieram com questões lá do bairro, né? Questões muito relevantes que a gente percebe pela escuta da comunidade também, que são questões que eles conseguiram observar circulando lá pelo bairro. Então agora nós também vamos, a partir desse olhar da infância, né, dar consequência aí ao que eles nos trouxeram aqui na Câmara.
essa reportagem foi a visita dos alunos do Centro de Educação Infantil Professora Maria Aparecida Cassiolato, que conheceram aqui a Casa de Leis e entregaram as reivindicações do bairro ao vereador Paulo Búfalo. Agora sim, nós vamos acompanhar a reportagem da visita de representantes da Câmara Municipal de Jaguariúna aqui ao Legislativo Campineiro. Representantes da Câmara Municipal de Jaguariúna realizaram uma visita na Câmara de Campinas para conhecer como funciona a Elecamp, Escola do Legislativo Campineiro. Para o presidente Luiz Rossini, uma visita importante que valoriza o trabalho da Elecamp. Para nós é uma alegria, né? Veio o presidente da Câmara, outros 2 vereadores, sua equipe, diretora jurídica e aquela que será a coordenadora da Escola do Legislativo de Jaguariúna. Eles vieram conhecer um pouquinho a estrutura da nossa Escola do Legislativo, a Elecamp, que é uma referência para o Estado, para o Brasil, né? A Elecamp hoje conseguiu adquirir um status, né, de exemplo de escola de legislativos, e a visita dos companheiros de Jaguariúna, para nós, primeiro é uma alegria, né? Até orgulho de saber que a nossa equipe da Escola do Legislativo, também com o nosso corpo técnico, né, tem sido uma referência. Então eles vieram entender melhor o funcionamento da Elecamp, eles já estão implantando a escola lá em Jaguariúna e ficou evidente aqui pelas conversas, né, que certamente Jaguariúna vai também, seguindo os passos de Campinas, utilizar a Escola do Legislativo para aproximar a Câmara ainda mais da sociedade, para mostrar a importância do trabalho do Poder Legislativo Municipal, da missão do vereador, para que a população, reconhecendo, entendendo, compreendendo o que é a Câmara de Vereadores, reconheça no vereador a sua importância também. Então, da nossa maneira aqui, é uma forma de valorizar o Poder Legislativo. O presidente da Câmara Municipal de Jaguariúna relata a importância da parceria. Criamos agora recentemente a escola em Jaguariúna e queremos trocar essas experiências, levar as coisas boas aqui da Escola Legislativa de Campinas, para a gente avançar lá em Jaguariúna, trazer a população para conhecer os trabalhos, valorizar o nosso legislativo e está aprendendo aqui. A gente tem lá nosso prefeito Gustavo Reis, que é o nosso presidente aí da RMC, tá? Essa grande parceria aqui com Campinas e cidades vizinhas. A gente quer levar esse nível aí de conhecimento para toda a população e valorizar a casa e os vereadores. Em Campinas, a Elecamp está desde 2014 trabalhando na formação de agentes políticos, contribuindo com a educação e cidadania. Para a gente é uma grande alegria saber que Jaguariúna vai agora tornar a Escola do Legislativo deles mais ativa, né? Para a gente também é uma satisfação poder ser referência aqui na região metropolitana e a gente fica à disposição deles para auxiliar no que for necessário. Como eu sempre digo, cada escola do Legislativo, cada município vai atender às suas necessidades. Não existe uma escola do Legislativo como a outra. Mas o que a gente puder colocar de experiência que a gente já teve, dos passos que a gente já caminhou aí nesses 9 anos, a gente fica à disposição. E quem ganha com isso é a região. Campinas é irmã aqui das escolas da região, dos municípios da região, e nosso papel também. Bruno Barbosa é controlador-geral da Câmara de Campinas e também recebeu uma visita do analista de controle interno da Câmara de Araraquara para uma troca de experiências. Ele veio visitar a gente para uma troca de experiência. Foi o Tiago, que é o novo analista de controle interno da Câmara Municipal de Araraquara. Então ele tem um pouco tempo de entrada, né, na instituição e veio conhecer como que a gente desenvolve a atividade aqui na casa. Isso é muito importante, né? Valoriza o trabalho que Campinas desenvolve. É uma posição que Campinas deve ocupar mesmo, né? De destaque, de referência, por ser uma metrópole. E essa troca é sempre muito rica. A gente tem recebido visitas, né? Há 2 semanas atrás o pessoal da Prefeitura Municipal do Controle Interno também veio nos visitar. Então sempre é muito legal. 1h mais 20 minutos, a gente segue aqui com as notícias do Legislativo, agora com o vereador Gustavo Peta, que solicita informações à Prefeitura sobre o programa de acessibilidade inclusiva, o Pai Serviço, aqui de Campinas. O vereador Gustavo Peta protocolou o requerimento 2.342 de 2023, solicitando ao Executivo informações sobre o PAI, Programa de Acessibilidade Inclusiva, que oferece transporte gratuito para pessoas com deficiência física ou mobilidade reduzida.
são mais de 600 viagens por dia pelo Pai Serviço e, recentemente, a Prefeitura anunciou a chegada de 6 novas vans em substituição aos veículos mais antigos. É que existe uma demanda muito represada e essa substituição das vans, é lógico que é positiva, mas as informações que a gente tem é que elas vieram num primeiro momento só como substituição, porque ainda haverão os outros veículos passarem por manutenção, etc. Então, por enquanto não resolveu o problema. Existe uma demanda muito represada. O vereador salienta que recebeu reclamações por parte dos usuários e familiares, relatando a precariedade do atendimento, superlotação e atrasos das vans. O problema não é só de logística, etc. O problema é de ter um número de veículos suficientes para atender a demanda. Como não há veículos, infraestrutura, logística suficiente para a demanda, começa a chegar questionamento do porquê de um atendimento e não do outro. Então, o que a gente acha que a medida efetiva é reforçar esse serviço, porque ele realmente é muito importante para as pessoas que precisam dele para conseguirem ter um atendimento médico, um atendimento de outras áreas que são fundamentais para o desenvolvimento e para a superação das diversas dificuldades e limitações causadas às pessoas que possuem algum tipo de deficiência. Há muitos pais, mães, responsáveis e também pessoas com algum tipo de deficiência que precisam desse serviço para um atendimento médico, para um acesso a um serviço importante e, infelizmente, há uma fila, há demora, há prejuízos a diversos tratamentos que precisam de uma celeridade maior. Então a gente está muito preocupado com isso. Então nosso requerimento é no sentido de perguntar quais as medidas vão ser tomadas. Para além dessa, quantos outros veículos vão ser contratados? E também ter mais informações da transparência do processo, porque muitos moradores também começam a ter dúvida se há algum tipo de prioridade indevida, se há algum tipo de indicação política para o uso do serviço. Então o requerimento vai no sentido também da gente trazer informações sobre isso. Entre os questionamentos está a atual demanda por vagas no transporte do Pai Serviço, a tabela de solicitações por categoria, considerando o ano de 2022 e 2023, e o laudo das vistorias de todos os veículos autorizados para atendimento. Atualmente, a frota conta com 53 vans adaptadas e um ônibus acessível. Os veículos circulam de segunda a sexta-feira, das 6 às 23 horas, e aos sábados, domingos e feriados, das 6h30 às 18 horas. Também podem operar em horários excepcionais, caso haja eventos especiais. Dois atletas aqui da cidade de Campinas, um no masculino, uma no feminino, conquistaram a medalha de ouro no Mundial lá de Taekwondo. Então vamos conhecer a história dos dois atletas e também do treinador da seleção brasileira, o Sérgio Pacheco. Mais uma vez, o Taekwondo de Campinas foi motivo de orgulho no Campeonato Mundial e no Pan-Americano que aconteceram em outubro na cidade de Arujá. Os atletas locais Matheus Irá e Clara Pagotto, que fizeram parte da delegação brasileira, sob as orientações do mestre Sérgio de Jesus Pacheco, brilharam nos torneios, conquistando medalhas de ouro. Matheus, de 15 anos, foi campeão mundial e pan-americano nas categorias de lutas de contato e na de sequência de movimentos. Já a Clara, de 16 anos, garantiu o ouro nos dois campeonatos na categoria de lutas de contato. Para alcançar o tão sonhado ouro, os dois jovens enfrentaram desafios importantes na competição, mostrando determinação, força de vontade, garra e muito treinamento. Para subir no lugar mais alto do pódio, Clara precisou vencer a boliviana Karen Olmos. É uma felicidade que não tem nem como descrever. Foi muito trabalho e esforço, uns treinos muito intensos. Desde o começo do ano a gente estava pegando duro para conseguir esse título. Estou muito feliz, não tem como nem descrever a felicidade, porque é um título muito grande assim para mim. A ficha do campeão Matheus demorou para cair depois de garantir as medalhas.
até semana passada, assim, eu ainda não tinha caído a ficha, que eu fui campeão mundial e pan-americano, né? Mas agora, assim, caiu a ficha, assim, tipo, é uma conquista muito grande na minha vida, né? Para conseguir essas conquistas, o jovem de 15 anos derrotou um velho conhecido, o também brasileiro Nicolas Martinelli. Foi uma preparação desde o começo do ano, lá de janeiro, e a gente está treinando muito forte desde então, né? Já esse adversário a gente tem lutado meio que o ano inteiro, assim, a gente lutou em algumas etapas do Campeonato Paulista e lutamos no Brasileiro também. E aí a gente se encontrou na final do Mundial e sempre com ele foi sempre uma luta muito disputada e felizmente a gente conseguiu a vitória, né? A trajetória desses dois atletas no tatame começou há 6 anos, fruto de um projeto social em parceria com a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Campinas, que oferece aulas de graça, promovendo a arte e a disciplina do taekwondo no município. É uma alegria imensa você ver que um trabalho de anos, porque nós estamos aqui há 6 anos, esses dois nossos aqui que foram campeões mundiais e campeões pan-americanos, eles estão aqui desde o primeiro dia do projeto. Então você vê, porque o projeto ele não é só você fazer campeões, é o fazer também o homem de amanhã. Mas você vê que legal, desse do homem de amanhã, que nós temos quase 100 alunos, nós temos 2 campeões mundiais. São 4 horas de treino, a turma de rendimento corre muito, é tiro na subida, é muita parte física, é muita luta, é uma disciplina que não é fácil. Essas conquistas reforçam a importância da fomentação do esporte em projetos sociais. Para mim, tipo, é muito importante, porque vir de um projeto social e conseguir ser campeão mundial é algo muito difícil e também muito legal, né? O que faz um projeto inicial? Explicar para ele que a gente tem que ir para o lado do bem. Seja um atleta olímpico ou não seja um atleta olímpico, mas seja um homem de amanhã que faz o bem e que serve para o bem. Parabéns então aos atletas, ao Sérgio Pacheco, que é o treinador, e todos deste projeto que já está rendendo frutos e medalhas. Olha só, o estresse traz hábitos ruins para a saúde e isso pode gerar algo pior quando não tratado ou se sentido por um tempo longo. Um estudo realizado por uma associação voltada à pesquisa e ao desenvolvimento da prevenção e do tratamento de estresse no mundo mostrou que ao menos 72% dos brasileiros que estão no mercado de trabalho já sofreram com o estresse. Por isso, o estilo de vida é um fator fundamental a ser levado em conta, já que ele pode diminuir ou aumentar os riscos de câncer. Sobre este assunto, Saúde Agora. Olá, está começando mais um Saúde Agora e hoje nós vamos falar sobre a relação entre o estresse e o câncer. O estresse é uma reação natural do organismo, que ocorre em situações de perigo ou ameaça, mas uma questão que sempre causa dúvida é o papel das emoções no desenvolvimento de um tumor. Será que as emoções negativas são capazes de formar um câncer? Quem responde essa questão é a Regina Chamon, médica hematologista certificada em alívio de estresse pela Escola de Medicina de Harvard. Doutora Regina, eu agradeço muito a sua participação aqui conosco nesse quadro da TV Câmara Campinas. E aí, para começar, né, nosso assunto aqui, existe, doutora Regina, alguma comprovação científica entre o estresse e o câncer? Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Olha, apesar da gente ouvir isso muito por aí, que o estresse causa câncer, que quando a gente passa uma situação desgastante, isso pode se tornar um câncer, a ciência hoje ainda não conseguiu comprovar esse link direto entre câncer e estresse. A gente sabe que o estresse, na verdade, nos faz ter comportamentos, que são comportamentos pouco saudáveis, muitas vezes para tentar aliviar o estresse. Então, nessa tentativa de sair um pouco da sobrecarga causada pelo estresse, às vezes a gente abusa um pouco da comida,
às vezes a gente bebe, quem fuma mais, então uso de tóxicos, substâncias tóxicas. A gente tende a ficar mais sedentário quando a gente está estressado. Esses comportamentos, esse estilo de vida que muitas vezes tem o estresse como pano de fundo, isso sim pode estar relacionado com o desenvolvimento do câncer. Você sabe que tem alguns tipos de câncer que têm relação íntima com essa questão de um estilo de vida pouco saudável. Doutora, então, no caso, ainda não tem um estudo, uma pesquisa que comprove essa ligação direta, é mais relacionada aí ao estilo de vida, então, mesmo. Exatamente. A gente sabe que o estresse, hoje que a gente tem, né, o que a ciência já mostrou, o estresse, ele tem a capacidade de fazer o nosso corpo produzir inflamação. Inflamação é assim, sabe quando você corta o dedo e vai ficando meio vermelho, com pus? Fica dolorido, até que se regenera. Todas essas substâncias que fazem o dedo ficar vermelho, dolorido, é o que a gente chama de inflamação. O estresse faz com que os genes do nosso corpo que causam a inflamação, eles fiquem ligados por mais tempo. Então, o organismo vai desenvolvendo o que a gente chama de uma inflamação crônica de baixo grau. É como se todos os nossos vasos sanguíneos, os nossos órgãos estivessem um pouquinho inflamados. Essa inflamação é um dos componentes do desenvolvimento do câncer. Mas o câncer é uma doença que a gente chama que é multifatorial. Então, não é um fator só, não é uma única coisa que faz o câncer desenvolver. Tem essa coisa da inflamação, tem a alteração do funcionamento do sistema imunológico. As células cancerígenas, elas são células que não morrem, então elas perdem a capacidade do que a gente chama de apoptose, que é essa morte celular. Então, não tem um único fator que faça o câncer se desenvolver. Tem esse conjunto de fatores, e nesse conjunto de fatores, o estresse tem sim papel em algumas dessas fases, né, do desenvolvimento do câncer. Mas para que a gente desenvolva um câncer, precisam todos esses elementos estarem combinados. Não é só o estresse que causa câncer. Até porque, gente, hoje todo mundo praticamente está estressado, né? Senão todo mundo aí ia desenvolver câncer. Exatamente, doutora. E essa relação, então, esse estresse, né, do dia a dia, ele pode ser um gatilho, então, para um câncer futuro? Ele é um gatilho, ele não é um fator decisivo, como você mesmo falou, é um dos fatores, é isso? Ele pode ser um fator que contribui também dentro desse conjunto de fatores, né? Eu acho que o ponto principal mesmo que a gente precisa ficar atento em relação ao estresse é isso que ele faz com o nosso estilo de vida. Todo mundo já passou provavelmente por uma situação estressante, e quando a gente está estressado, tem várias alterações que acontecem no funcionamento do nosso organismo. A gente tem a liberação de uma série de hormônios, neurotransmissores, substâncias que ficaram popularmente conhecidas como os hormônios do estresse. As mais famosas são a adrenalina e o cortisol. O cortisol é uma substância que, quando ela está aumentada, ela libera bastante açúcar na corrente sanguínea, bastante glicose para as nossas células funcionarem. Quando a gente consome, por exemplo, um doce, uma comida que é muito palatável, fritura, isso temporariamente faz o cortisol cair. E a gente tem uma sensação de bem-estar. Mas se a gente não tirar a causa do estresse, daqui a pouco o cortisol volta a subir. E o que a gente começa a fazer? Ter um comportamento compulsivo com a comida. Então a gente quer comer o chocolate de novo, uma fritura de novo, para ir sentindo esse alívio temporário do estresse, né? Então, isso leva a gente para esse comportamento alimentar que é muito rico em gorduras e açúcares, ou alimentos que a gente chama de alimentos ultraprocessados. Então, todos os alimentos industrializados passaram por muito processamento até ficarem prontos. Esses alimentos, a gente sabe que eles também são muito ruins para a nossa saúde, no sentido de que eles alteram o metabolismo e aumentam o risco de ganho de peso, sobrepeso e obesidade, que são fatores, por exemplo, que hoje a gente já sabe que tem relação com o desenvolvimento do câncer de mama nas mulheres que têm essa tendência. Então, esse é um dos componentes aí que vai se somando para o desenvolvimento do câncer. Agora, doutora Regina, acho que uma
as pessoas que estão em casa devem, assim, estar se perguntando, né? Mas como aliviar esse estresse todo da rotina, né? Do dia a dia, correria, trabalho, trânsito, filhos, enfim, e manter um estilo de vida saudável, né? Como que a gente faz isso, balancear tudo isso? Sim. Olha, uma coisa que eu acho que vale a pena a gente ter em mente é que o estresse ele nem sempre é ruim. O estresse, quando ele é pontual e de curta duração, ele nos ajuda a lidar com desafios, a nos proteger de ameaças. Então, por exemplo, para estar conversando aqui com vocês hoje, a minha resposta de estresse está ligada, porque eu preciso prestar atenção na tela, nas respostas. Quando essa resposta de estresse está ligada, o que ela faz? Meu coração bate mais rápido, minha pressão sanguínea sobe um pouquinho. Isso deixa o meu corpo preparado para uma ação. Então, esse estresse de curta duração, ele é positivo. A gente não quer acabar com ele, porque ele nos protege. Ele nos ajuda a lidar com os desafios da vida cotidiana. O grande problema é quando a gente acumula cargas muito longas de estresse. Então, quando a gente fica o dia inteiro passando por uma situação de estresse atrás da outra, ou quando a gente tem um único evento estressante na nossa vida, mas que ele é muito prolongado. Por exemplo, situações de vulnerabilidade social, desemprego, luto, situações de divórcio. Essas situações são situações onde o estresse fica por um período muito longo no nosso organismo, ou quando a gente tem vários pequenos eventos de ameaça, de desafio no nosso dia. Então, pega trânsito, tem meta no trabalho, tem conta para pagar, tem filho para cuidar. Quando não existe um momento de pausa, de recuperação entre esses fatores de estresse, isso começa a ficar prejudicial. A gente sabe que a gente talvez não consiga eliminar todas as situações estressantes do nosso dia a dia, né? As demandas são muitas e às vezes a gente não consegue eliminá-las, mas nesses casos a gente pode incluir no nosso dia a dia pequenas pausas, pequenos momentos que façam com que a gente consiga se restaurar, se restabelecer, trazer o nosso corpo de volta para o equilíbrio até que um próximo evento de estresse aconteça. Essas pequenas pausas, elas funcionariam como se fosse um amortecedor entre os eventos estressantes. E o que podem ser essas pequenas pausas? Coisas muito simples mesmo da nossa rotina. A gente parar por um minutinho e observar a nossa respiração acontecendo, e fazer algumas respirações profundas e tranquilas. A gente colocar pequenas atividades de lazer na nossa rotina do dia a dia, e não reservar essas atividades só para o final de semana, ou só para quando a gente está de férias, né? Eu costumo brincar que a única certeza que a gente tem é que todos os dias da nossa vida vai ter estresse. Então, todos os dias da nossa vida tem que ter um momento de relaxamento. Cada um tem o seu. Tem gente que gosta de mexer com planta, tem gente que gosta de cozinhar, tem gente que gosta de ler um livro, dar uma caminhada no parque, desenhar. Aí é o que faz sentido para cada um. Mas é a gente trazer com mais regularidade essas pequenas pausas para o nosso dia a dia, tentando equilibrar demandas com recursos. E, doutora, acho que a alimentação também é um outro ponto fundamental, né? É saber buscar aí o equilíbrio dos alimentos, não abusar no açúcar, no álcool, nas massas também, né? Comidas mais pesadas, né? A alimentação, ó, a gente precisa pensar o seguinte: o alimento, ele é o nutriente para o nosso corpo, são os tijolinhos que constroem o nosso corpo. Então, quando a gente está passando por períodos de estresse, o nosso corpo ele está trabalhando num ritmo muito acelerado. E aí ele precisa de muitos nutrientes, bons nutrientes, que funcionam como essa estrutura para produzir os nossos hormônios, os nossos neurotransmissores, as nossas células, basicamente, né? E esses nutrientes, a gente costuma chamá-los de micronutrientes. São as vitaminas, os minerais. Eles funcionam como se fossem chavinhas para ligar os processos do nosso corpo. Os micronutrientes, a gente encontra frutas, verduras, legumes, castanhas.
isso que a gente chama de alimentos naturais não processados. O alimento do jeitinho que ele vem da natureza, né? Quando a gente está passando por períodos de estresse, a gente precisa ficar atento para aumentar o consumo desses alimentos. São alimentos que a gente sempre deve consumir, mas principalmente nos momentos de estresse, para que o nosso corpo tenha esse substrato, essas substâncias para produzir o que o organismo precisa. Geralmente, quando a gente está estressado, a gente não vai comer um brócolis, né? A gente vai comer um chocolate, a gente acaba buscando os alimentos que são ricos naquilo que a gente chama de macronutrientes, carboidratos, entre eles o açúcar, gorduras, proteínas. São alimentos, são grupos alimentares importantes para a nossa constituição, mas quando a gente come comida que só tem isso, a gente não está oferecendo para o nosso corpo o que a gente precisa. Então, tá atento de, no seu prato, ter sempre uma fonte de micronutrientes. E uma coisa que ajuda a gente a se lembrar, cada cor de alimento, mais ou menos, é um grupo de micronutrientes. Então, é legal quando a gente tem uma alimentação que tem cores variadas. A gente tem várias cores ali no nosso prato, assim a gente garante esse aporte de micronutrientes. Para resumir essa parte da alimentação, o que a gente precisa fazer é diminuir o consumo desses alimentos que a gente chama de ultraprocessados, alimentos de caixinha, de pacote, alimentos que têm uma validade muito longa, porque eles têm muitos conservantes, e aumentar o consumo desses alimentos naturais, não processados ou minimamente processados. Tudo aquilo que vem pronto da natureza para o nosso consumo. Doutora, quando você falou do brócolis, eu até dei risada, porque assim, é bem difícil a gente pensar mesmo numa verdura, né? Quando está estressado, já vem logo uma barra de chocolate na cabeça. Mas para a gente encerrar, né, nosso bate-papo, doutora Regina, agora para os trabalhadores, né, que têm sofrido aí bastante com a síndrome de burnout, essa exaustão do trabalho, o que eles podem fazer também para não deixar aí o estresse contaminar e chegar num ponto crítico? Olha, uma coisa que é fundamental é a gente entender que a gente precisa de uma rede de apoio, que não precisamos passar sozinhos por esses momentos de sobrecarga. Na nossa cultura, a gente ainda tem muita ideia de que estar estressado, ou estar em burnout, ou ter qualquer condição relacionada com a nossa saúde mental é um sinal de fraqueza. E não é, gente. Não hesitem em buscar apoio. Seja um apoio de um profissional da saúde, um médico, um psicólogo, seja o apoio de um amigo, alguém que você goste, ou alguém que você saiba que está passando por uma situação parecida com a sua. Por quê? Esse extremo do estresse, que é o burnout, é uma condição que realmente, como você falou, está muito prevalente nos dias de hoje. E quanto antes a gente identificar e quanto antes a gente começar a tratar, mais rapidamente a gente consegue se recuperar dela. Então, se você aí em casa está notando sinais de que, por mais que você descanse, parece que o cansaço não melhora, ou se você tem se percebido muito irritado, impaciente com as pessoas ao seu redor, se você percebeu que o seu comportamento mudou, às vezes não é a gente que percebe, é alguém que nos fala, nossa, você anda muito irritado. Então, esses são sinais de alerta, são sinais vermelhos de que a gente precisa se cuidar. Olhar para a questão do sono é importante, de o quanto a gente está se movimentando, a alimentação que a gente já falou um pouquinho, são fundamentais, mas acho que a principal mensagem que eu queria deixar aqui é de que as pessoas podem e devem buscar a ajuda de um profissional para ajudá-las a se cuidarem nesse aspecto da nossa saúde. Tá certo, eu agradeço muito a sua participação aqui nesse quadro da TV Câmara Campinas, no Saúde Agora. Muito obrigada, doutora Regina. Obrigada. Obrigada também pela sua companhia e até o próximo Saúde Agora.
A quinta-feira amanheceu chuvosa aqui na cidade de Campinas. Neste momento segue nebulosidade em alta e à tarde a chuva deve voltar, viu? Para amanhã, sexta-feira, não teremos muitas mudanças. Tempo fica nublado com o sol tentando sair, mas tem previsão de chuva para amanhã e pode cair logo pela manhã, viu? Sobre as temperaturas, olha só, o friozinho está de volta. Elas já estão aqui na minha tela. Então, para amanhã, sexta-feira, 24 de novembro, mínima de 15 graus. A temperatura sobe muito pouco ao longo do dia e não deve passar dos 22 graus aqui na cidade de Campinas. Tenho um convite a fazer a você que está nos acompanhando. Hoje, às 7h30 da noite, tem reunião solene com entrega de título de cidadão campineiro e também medalha Exemplo Digno, General Nelson Santini Júnior, autoria do ex-vereador Campos Filho e também da mesa da Câmara, com transmissão ao vivo aqui pela TV Câmara Campinas. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue aqui na nossa programação e nos vemos amanhã na sexta-feira ao meio-dia. Ao vivo eu te espero, hein? Tchau, tchau.